Boa tarde, meu nome é Cecília. Nesta oportunidade eu vou falar de Budapeste, uma obra de Chico Buarque. E o tema da análise da obra é o duplo. É uma obra para mim incrível, né? Que eu acho que é preciso lê-la mais de uma vez para poder entender toda a sua riqueza, tanto na questão na criação das personagens, quanto na paisagem que transcorre a história, nem falar da língua e suas profundidades. Eu queria fazer um parêntese antes da análise da obra, uma opinião que tem a ver com o que eu vou desenvolver, já que acho uma conexão entre a obra e a minha vida, né? Por isso que eu gostei tanto da sua leitura. Budapeste foi o primeiro romance que eu li em português. Quando eu estava no Brasil, eu entrei em uma livraria, eu vi a capa do livro e chamou minha atenção, imediato. O nome da cidade, a contracapa, a cor do livro, o nome de Chico Buarque, eu conhecia ele como compositor, Tarzan, não como escritor. Mas foi quando eu li que eu senti assim como essa conexão, né? Apesar das dificuldades de estar lendo numa outra língua, eu senti uma conexão especial e não vou aprofundar muito na questão por causa do tempo, mas quando eu comecei a ler a obra, eu emparentava a história da personagem com a minha história, né? No momento que eu comecei a estudar outra língua, neste caso o português, eu senti uma paixão por outro idioma que não me pertencia, que para mim é estranho, que nem conhecia, também não, mas que atraía minha atenção toda. Até no momento sonhava em português. Por isso, quando li que o Costa, o José, sonhava em húngaro, eu sentia o mesmo, né? No meu caso, até às vezes sentia que sabia mais do português que do espanhol, tanto na escrita quanto na fala, né? Falta muito, mas eu sentia isso. Como se, ao mesmo tempo, era uma língua totalmente desconhecida e não era minha língua, não é também não é minha língua materna, mas tinha algo que me resultava familiar, não? Algo que ressonava em mim. E bem, eu queria falar um pouco disso porque tem a ver com a questão do duplo, né? Bom, para a análise do duplo ou essa questão do desdobramento do eu me baseio na teoria psicanalítica de Freud. Mas a ideia do duplo é bem mais antiga, né? Remonta-se às crenças, não? Nas origens do mundo. No entanto, Freud, ele trabalha o tema e fala da existência de dois fenômenos que estão presentes na nossa psique, o mesmo e o duplo, né? Ele é duplo, é um outro, ou seja, ele duplo é um outro de si mesmo, né? Que é diferente, que eu não reconheço, que é estranho, não? Para mim mesmo. E ele diz Freud, que um conflito psíquico é que cria o outro duplo, que é uma projeção daquela desordem que está na psique, não uma desordem que é própria, que é íntima. São espelhos, são sombras, são fantasmas. Esse é o texto de 1919, titulado, se traduzido, seria o inquietante. Freud afirma que o duplo, apesar de que é algo estranho para nós, sempre nos acompanhou, está presente o tempo todo, está sempre pronto a ressurgir. Quando ressurge, temos essa sensação de estranheza, né? Daquilo que é raro. Não, raro não, porque é uma sensação de inquietude. Então, Budapeste é um romance do duplo, né? O primeiro ponto a destacar em Budapeste é que a obra é narrada em primeira pessoa.
não? Quer dizer, tem um narrador personagem cuja voz se desdobra. Tem o José Costa e o José Costa. Desculpe minha acentuação. A obra narra a história, né, de um escritor fantasma chamado José Costa, que mora na cidade do Rio de Janeiro e que tem com seu amigo Álvaro, uma amiga entre aspas, tem uma empresa chamada Cunha e Costa Agência Cultural. É casado com Wanda, com quem tem um relacionamento difícil, complicado, e tem um filho, Joaquinzinho, com quem quase não tem relação. José Costa ele viajava para congressos internacionais dos escritores anônimos, e numa dessas viagens ele tem que ficar no Budapeste. Ele não conhecia Budapeste. E ele fica fascinado pelo idioma húngaro. Tempo depois, já no Brasil, descobre que ele, enquanto dormia, balbuciava em português, não, em húngaro. Então é assim que ele começa a reviver esse encanto que ele tinha pelo húngaro e decide viajar para Budapeste. Quando ele volta a Budapeste, ele se envolve amorosamente com a Kriska, que era professora de húngaro, e dava aulas particulares para ele. A partir de então, sempre ele se encontrava em situações conflitantes. Um conflito consigo mesmo, não? Essa questão que tem a ver com o que Freud dizia, que o conflito que dispara essa questão do duplo, que cria ao duplo, não? E o Costa, fugia do problema, alternando aquela fuga entre Rio de Janeiro e Budapeste, entre Kriska e Wanda, o que é uma expressão do duplo na narrativa. O duplo aparece em várias oportunidades na narrativa. Por exemplo, a divisão do eu. José Costa, ele escrevia para outras pessoas. Ele transforma-se em outro eu, assumindo a identidade do cliente, como no caso do ginógrafo, né? que foi um sucesso. Apesar de que ele que achava gostar do anonimato, ele, depois do sucesso do ginógrafo, ele ficou um pouco em desconformidade com aquela situação que ele estava vivendo. Outra manifestação do duplo é verificada quando José Costa passa a ser conhecido como José Costa, momento que nasce um novo eu, uma nova identidade, né? Eu vou ler um trecho do livro, que diz assim: E Kriska me aguardava na soleira do número 17. Sem os patins, ela era quase pequena e menos menina. Falou José Costa, me olhando de alto a baixo, como se o meu nome fosse um traje inadequado. Deixei que falasse José Costa até se habituar e não corrigi sua pronúncia, muito menos caçoei de Kriska. Antes, dei-lhe razão e passei a me conhecer José Costa. José Costa era uma pessoa no Brasil e outra pessoa em Budapeste, o que tem a ver com essa questão dos nomes deles. No Brasil, ele mantém uma distância com seu filho, Joaquinzinho. Em Budapeste, José Costa é mais próximo do Piste, que é o filho da Kriska. Com a Wanda era casado oficialmente, com a Kriska tinha um relacionamento sem formalidades. Em português escrevia em prosa, em húngaro em verso, enfim. O tempo todo está presente essa dualidade. A própria capa do livro também apresenta traços do duplo, né? O título com o trecho da narrativa, e na quarta capa também aparece o mesmo, pero ao invés, que se você coloca no espelho pode ler o que aparece na capa, né? E também esse jogo entre o nome do autor do livro, que é Chico Buarque, e o nome do autor na ficção, que é o José Costa. Para resumir, por questão do tempo, em Budapeste, então, o duplo se revela através desse jogo
da alteridade da personagem, né? José Costa, dos livros O Ginógrafo e Budapeste, Entre a Crisca e a Wanda, Joaquinzinho e Piste, O Português e o Húngaro. Até no desfecho do romance se reitera mais uma vez a questão do duplo, não? Quando ele deixa a dúvida de quem foi o escritor de Budapeste. Enfim, acho que por questão do tempo eu vou acabar aqui, mas isso está presente o tempo todo, a questão do duplo. Obrigada.